No final da aula passada, pessoal, a gente falou sobre o conjunto dos números reais e viu então que eles poderiam ser representados por aquela cerca. Lembra? Vou até voltar um slide aqui, ó. Aquela cerquinha juntando lá todos os racionais, união com os irracionais. Uma maneira muito mais interessante de representar os reais é através de uma reta, a reta real. Por quê? Cada número real é representado por um ponto desta reta. Também é interessante verificar na reta porque a gente consegue fazer comparações. Né? Se tem dois números distintos, A e B, ou o A vai ser maior que o B, ou o A vai ser menor que o B. E aí quando eu coloco esses pontos na reta, quanto mais à direita eu tenho valores maiores. E quanto mais à esquerda, valores menores. Ok? Então eu tenho aqui os negativos à esquerda do zero, os positivos à direita do zero, beleza? E eu consigo ir colocando eles. E veja, eu consigo inclusive colocar os irracionais. O π está aqui, depois do 3. Ah, mas ele está perto está entre o 3 e o 4. Aonde? Não sei. Se eu disser que aqui está o 3,5, então ele está mais para lá. Né? E aí eu vou ajustando esses números. Então a reta real é uma maneira bem interessante de representar. E é justamente por conta dessa estrutura chamada reta real que a gente vai usar o intervalo, que é uma maneira de representar um conjunto de números reais. Imagine que eu quisesse representar o conjunto dos números reais que vão do 5 até o 7. O 5 não, é entre o 5 e o 7, beleza? Mas o 5 não está no conjunto. Quem é o primeiro elemento desse conjunto? Você não consegue dizer. Ah, é o 5,0000000001. Amigo, antes desse ainda tem um monte de uma infinidade de números reais. Você nunca vai conseguir dizer quem é esse primeiro elemento ou quem é o próximo elemento. Por isso a gente vai usar o conceito de intervalo. E no conceito de intervalo de números reais, a gente vai poder representar de três maneiras. A primeira, por compreensão, onde eu coloco aqui assim, ó, x pertence aos reais. Isso aqui sempre vai estar no começo da compreensão de um intervalo, ok? X pertence aos reais, tal que? X pertence aos reais, tal que? E aí aqui eu vou dizer tal que o quê? Tal que x está entre 5 e 7. E aí eu falo isso, tá bom? Também existe a representação por colchetes ou parênteses, aonde eu tenho aqui, ó, os meus limites do intervalo colocado dentro de colchetes ou colchetes abertos. E aí a gente vai explicar mais pra frente o que significa um colchete apontando para fora, um colchete apontando para dentro, um parênteses, tá? Ou ainda a representação gráfica, que nada mais é que uma reta. E aqui nessa reta eu vou marcar, eu vou desenhar quem é o intervalo que eu vou trabalhar. Vamos analisar então cada uma dessas representações nos exemplos a seguir. Então vou começar aqui, ó. Vou pôr 4 exemplos aqui, eles são diferentes, tá? Vamos para o primeiro aqui, ó. Por compreensão, x pertence aos reais tal que. Quando eu olho para isso daqui, eu não vou ler, eu nunca vou ler assim, A menor que x menor que b, porque isso vai ficar confuso. Se eu digo que o x está aqui, os valores de x eles têm que estar acima do A, maiores que o A, e ao mesmo tempo menores que o B, eu vou dizer que x está entre A e B. X entre A e B, ok? E aí, a representação por colchetes, eu tenho que então representar isso aqui. Normalmente eu vou colocar assim, ó, colchete virado para fora, A e B, colchete virado para fora. Colchete virado para fora significa intervalo aberto. Intervalo aberto significa que aquela extremidade não pertence ao intervalo. Então, nesse caso aqui, o A não pertence ao intervalo A. E o Bzinho também não pertence ao intervalo A, porque os intervalos são abertos aqui. Ó. Eu posso usar parênteses para representar o intervalo aberto ao invés de colocar o colchete para fora. Mas quando eu coloco parênteses, eu posso acabar confundindo isso com par ordenado. Então, a gente evita quando os dois são abertos. Tá bom?
Qual é a representação gráfica disso? Lembra que tem a retinha? Ó, o x está entre o A e o B. O que eu vou fazer? Eu vou marcar duas bolinhas. Uma no A e uma no B. Aqui eu deixei em branco porque essa bolinha está vazada. Ela não tem nada marcado aqui dentro. São bolinhas abertas. Então sempre que eu tenho uma bolinha aberta, eu estou representando um intervalo aberto. Ok? E marquei aqui. Aqui eu marquei só com um segmento verde mais grosso do que a reta. Quando a gente faz na mão, a gente faz assim, ó, uma cobrinha. Tá? O espaço entre o A e o B. Essa é a representação gráfica desse intervalo entre A e B. Tá bom? O que muda nesse segundo exemplo? O x ainda está entre o A e o B, mas eu incluí o A e o B. Eu incluí o A, porque o x ele pode ser igual ao A e o x pode ser igual ao B. Então esses símbolos de inclusão fizeram com que o A agora pertence ao intervalo azul e o B também pertence ao intervalo azul. O que vai mudar na representação por colchete? O colchete agora vem para dentro. Quando o colchete vem para dentro, eu estou representando um intervalo fechado. E vê que está fechado dos dois lados, porque eu incluí as duas extremidades, o A e o B. Certo? O que vai mudar na representação gráfica? Ao invés da minha bolinha ficar aberta, a minha bolinha fica fechada. Bolinha fechada, bolinha pintada, bolinha colorida, bolinha preenchida, significa intervalo fechado. Eu vi o primeiro que era aberto para o A e para o B, ou seja, não incluía nem o A nem o B. E eu vi o segundo que inclui os dois, o A e o B. Agora, nesse, eu vou incluir o A, mas não vou incluir o B. Ou seja, aqui o colchete vai estar para dentro e lá o colchete vai estar para fora. Então eu posso deixar assim, entre A e B, colchete fechado no A, aberto no B, ou assim, fechado no A e aberto no B com parênteses, tá? Colchete para fora ou parênteses são sinônimos, tá? E aí agora eu preciso da representação gráfica justamente para mostrar que está fechado no A e aberto no B. Como é que vai ficar essa representação? Então, nesse caso, a minha representação, veja, eu fico com a bolinha fechada no A, porque inclui o A, e a bolinha aberta no B, porque exclui o B. O B não está no meu intervalo. Então, nesse caso aqui, o A pertence, o B não pertence ao intervalo. Se eu fizer o contrário, se eu incluir o B, né, símbolo aqui ó, de menor ou igual para o B, e não incluir o A, então o A vai ficar de fora, intervalo aberto para o A, pode ser colchete para fora ou parênteses, e o colchete para dentro para o B. Em representação gráfica, lógico, bolinha do B pintadinha, coloridinha, preenchida, e a bolinha do A aberta. Beleza? Professor, mas um intervalo sempre vai ter dois limites, A e B, A e B, A e B, ele sempre vai estar entre A e B? Não. Às vezes eu posso pegar um intervalo que seja ilimitado, que ele siga eternamente para um lado ou para o outro. Então, por exemplo, se eu quero valores do x menores do que o A, ser menor do que o A, pode ser qualquer coisa menor do que o A, e pode seguir indo infinitamente até o menos infinito. Então eu coloco assim, ó, do menos infinito até o A, aberto para os dois, porque o A não está incluído. E, gente, aqui uma definição importante. Sempre o intervalo para o infinito é aberto, seja o infinito negativo, seja o infinito positivo. A representação gráfica é lógico, bolinha aberta para o A, e veja, marquei tudo aqui antes do A. Então todos esses caras são menores que o A. Se eu troco menor por menor ou igual, eu incluo o A. Então eu só fecho o intervalo no A. Opa, aqui tem um B, mas era um A. Eu só incluo o A aqui. Quando eu só incluo o A aqui, eu só fecho esse intervalo aqui, ó. Certo? Veja que o menos infinito continua aberto. E aí o que muda é que a minha bolinha agora fica preenchida. Beleza? Se eu pego x maior que A, então agora é do A ao infinito, não ao menos infinito, agora é para o outro lado. Aberto para os dois, porque infinito é sempre aberto. E se eu quero maior ou igual a A, basta eu fechar
o colchete do A. Ok? Representação gráfica, quando é aberto, bolinha aberta, quando é fechado, bolinha fechada. E tudo para a direita. É raro, mas eu posso querer representar a reta dos reais inteira, né? A é todo o conjunto dos reais. E daí, como é que fica? Fica assim, do menos infinito ao mais infinito. Isso é muito raro de escrever assim. Ou a reta toda pintadinha, que também é bem raro da gente usar. Tá bom? No próximo vídeo, a gente vai ver exercícios que envolvem operações. Lembra aquelas operações de conjuntos? União, interseção e diferença? Agora a gente vai ver elas aplicadas em intervalos. Ué, se intervalo é um conjunto, dá para aplicar a mesma operação. Beleza?